eu já vou te trazer alguns passos importantes para você já começar a dar. O primeiro passo é entender o que a empresa espera de você. E aí você pode pensar assim: tá, mas isso é a coisa mais simples, é entender o que a empresa espera de você? Simples, mas na maioria das vezes isso não acontece. E como você vai entender o que a empresa espera de você? Conversando com seu líder imediato. O que você espera de mim? Nos primeiros 3 meses, nesses primeiros 6 meses, nesse primeiro 1 ano? Em que você espera que eu coloque a minha energia e o meu tempo nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês, nesse primeiro ano? O que é importante para a empresa agora que eu faça? Isso vai te ajudar a direcionar um pouco do seu esforço, para você não ficar cada coisa que aparece você vai. E no final das contas você não fez nada do que seu gerente geral, seu diretor tinha de expectativa em relação a você e você quase morreu de trabalhar. Não é isso. Se você tiver direcionamento e saber exatamente o que o seu gerente geral, o seu diretor espera de você, o que a empresa espera de você, você vai ter clareza desse primeiro passo que você vai dar. Você vai se organizar para fazer o que precisa ser feito nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, nesses primeiros anos. E eu vou falar uma coisa para vocês: muitas pessoas não fazem isso. Eu não fiz. Eu tinha conversas muito pontuais, mas eu não perguntava claramente o que você espera que eu te entregue de resultado nesse mês. O que você espera que eu te entregue de resultado nesse semestre, nesse trimestre? Ah, mas estava implícito, né? A gente tinha as metas, a gente tinha os nossos acompanhamentos. E pode acontecer isso também, tá? Que o seu próprio líder não para refletir o que ele espera de você e do time dele nessas semanas, nesse semestre, nesse mês ou nesse ano. Pasmem, é a realidade da maioria das pessoas. Estarem no automático, trabalharem no automático. E quanto mais problemas para resolver, melhor, porque eu preencho o dia e o dia acaba e eu trabalho muito e eu nem sei o que eu fiz. Então, ter essas conversas para entender o que a empresa, o que o seu líder direto espera de você são essenciais. Até para ele ter clareza ou ela ter clareza de qual é a necessidade da sua atuação ali na área, na empresa. E se você perceber que não está claro também para o seu líder, para o seu líder direto, é uma oportunidade que você tem de ajudar a construir esse caminho e de você fazer isso com o seu time, das pessoas que trabalham com você ter clareza do que é esperado delas nessa semana, neste mês, nesse semestre, neste ano. Sair do automático. Esse primeiro passo tem a ver com isso, com sair do automático. Entenda, tenha clareza do que a empresa, seu líder direto ou sua líder direta espera de você. Segundo passo importante para você dar: atua ativamente para desenvolver habilidades. E aí a primeira coisa aqui em atuar ativamente para desenvolver habilidades é identificar quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Quais são as habilidades que você precisa ter que vão te colocar em um outro nível na sua gerência, que vão te ajudar a se consolidar na posição gerencial. Quais são essas habilidades? E aí, aqui é o pulo do gato. Você vai ver que você pode começar a fazer aí uma lista de habilidades e essa lista ficar muito grande. O ponto principal aqui é identificar qual comportamento que, se você desenvolver, ele vai impactar várias habilidades. Eu vou dar um exemplo do que é isso. Em um momento no meu desenvolvimento, eu não entendia bem o que era desenvolver competência, de fato. Falei, como que a gente desenvolve competência? Eu fiquei com essa questão na minha cabeça. E aí, eu sabia que a comunicação não era um ponto forte que eu tinha. Mas não era porque eu não sabia me comunicar com as pessoas, porque eu sempre soube me comunicar muito bem. Eu sempre conversei bem, eu escrevia, né? Eu mandava mensagem, eu não tinha dificuldade em me comunicar em si. Então, o que é da comunicação que eu não tinha? O que acontecia que depois que eu fui perceber, tá? Que até então isso não era claro para mim, era super inconsciente. Eu precisei trazer para consciência essa questão. Eu comecei a perceber que em algumas situações que acontecia algo que eu não gostava,
ou que eu achava que a pessoa não estava gostando, ou que estava vindo contra o que eu estava dizendo, ou que vinha contra mim, eu me fechava. E eu me fechava como uma defesa, ou seja, meu sistema de defesa era acionado. Eu queria me defender, né? Sabe o sistema de luta e fuga? Então, toda vez que a gente se sente ameaçado, o nosso sistema de luta e fuga, ele é acionado. Então, a nossa tendência é fugir ou atacar. E quando esse sistema é acionado, o nosso cérebro, ele coloca toda a energia para a defesa e você não pensa, você não consegue pensar, você não consegue ter uma clareza do que você vai pensar e agir. Sabe aquela calma, aquela tranquilidade, que assim, eu vou fazer isso por causa disso. Racionalizar, você não consegue, porque o seu cérebro, ele sequestra a sua energia. Como ele sequestra a energia, você age de uma forma impulsiva. E a minha ação era me defender daquela situação, porque eu estava entendendo que eu seria atacada de alguma forma. Isso tem várias explicações, né? Aos poucos a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. E como eu me fechava para me defender, eu já passava essa percepção de que eu não estava aberta, porque a minha atitude naquele momento era defesa. E eu comecei a perceber isso. E aí, eu fiz um teste uma vez de competências e apareceu lá a comunicação. E aí eu entendi, olha só, que se eu desenvolvesse a comunicação, eu ia desenvolver, junto com a comunicação, várias habilidades que faziam parte de várias competências que eram importantes para mim na gerência, percebe? Então, se eu conseguisse desenvolver a minha capacidade de controlar o meu sistema de defesa, eu iria conseguir me tornar mais aberta nas conversas, principalmente conversas difíceis, que eram as que eu fugia, sentar para conversar sobre aquelas questões mais difíceis com essa habilidade de comunicação. Era um comportamento que eu tinha que trabalhar. Quando eu entendi isso, é como se tivesse saído uma venda dos meus olhos. Eu falei, nossa, eu vou focar então em trabalhar essa minha autopercepção em relação à defesa e trabalhar isso nas conversas difíceis. Então, quando tiver uma conversa mais difícil, eu preciso ter mais prontidão para conversar sobre essas questões. Gente, impressionante como que isso me trouxe uma outra perspectiva em relação a competências e habilidades. E como que isso me ajudou a desenvolver a habilidade gerencial. Então, primeira coisa aqui em relação a habilidades, identifique comportamentos que vão te ajudar a desenvolver habilidades. Foca no 80-20. Sabe aquele comportamento que é tipo 20%, que às vezes você acha assim, não, isso aqui é só mais um. Não, é aquele que se você focar, ele vai te levar a 80% do seu desenvolvimento e vai te fazer perceber várias outras coisas que você pode continuar trabalhando nas suas habilidades, nas suas competências gerenciais, que vão te colocar nesse outro nível, que vão te fazer consolidar na posição gerencial. Então, segundo passo aqui, atua ativamente para desenvolver habilidades. Não fique esperando a empresa te dar treinamento. A empresa vai te colocar numa sala de aula com todo mundo junto, com todas as lideranças juntas, e vai te ensinar algumas ferramentas. Pode até falar de competência, pode até falar de habilidades essenciais para gerenciar, só que isso não vai mudar em nada a sua liderança, a sua gerência, isso não vai te ajudar a se consolidar na posição gerencial, porque de fato você precisa aprender, você precisa desenvolver a habilidade. Terceiro passo, importante, se fortaleça com o que você tem de melhor. Sabe aquele sentimento de incompetência que eu falei para você? Esse sentimento de incompetência, ele tem um poder gigante de fazer você achar que você não tem nada para oferecer nessa posição. É como se ele te ajudasse a desfazer tudo que você construiu ao longo dos anos. E eu vou te falar, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você tem muitas coisas muito boas, você tem habilidades muito importantes, você tem competência, você tem conhecimento. Não é à toa que você está nessa posição. Não veio do nada essa posição. É o que você tem de melhor que vai te ajudar a se consolidar e continuar crescendo.
Não olha o que te falta, olha o que você já tem e como você vai usar o que você já tem para continuar se desenvolvendo na sua cadeira. Pessoas para te criticar vão ter assim, ó, um monte de gente para te criticar e falar que você não está fazendo o que precisa, falar que você não está dando conta, vai te falar um monte de coisa. E essas vozes que vão vir até você, elas vão te enfraquecer de alguma forma. Mas se você tiver convicção do que te fortalece, do que você tem de melhor, o que é sua fortaleza? Quais características que você tem que te fortalecem, que te fazem ser único, que te fazem ser única? Isso aí ninguém tira de você porque é seu. Não perca isso ao longo da jornada. Não deixa ninguém tirar isso de você ao longo da jornada. E é isso que vai te fortalecer. Lembra o que você tem de melhor. Olha para sua essência, olha para você. Pega o que você sabe fazer, que você faz bem, muito bem, e usa isso que você tem de melhor e de mais forte para dar esses passos de consolidação para a posição gerencial. Lembra, você ainda não tem as habilidades que você precisa. Você vai desenvolver. E você vai desenvolver usando o que você tem de melhor. Não é usando o que você não tem. Porque quando você olha para lá e para trás e fala assim, o que eu não tenho? Um monte de coisa. E olhar o que você não tem te enfraquece. E aí a pergunta, ela precisa ser o contrário. É o que eu tenho de melhor que me ajuda a me desenvolver nessa nova posição, a me consolidar, a ser esse gerente ou essa gerente de fato que eu quero ser, que sabe o que está fazendo, que senta numa mesa de negociação e negocia com clareza, com transparência, com bons resultados, que desenvolve a equipe, que sabe o que é do time, que envolve as pessoas para darem o seu melhor e fazerem o melhor que elas podem, porque você tem a sua fortaleza aqui, você sabe o que você tem de melhor. E você estimula na equipe também que eles tenham essa clareza do que eles têm de melhor e como que eles contribuem para o time, para a equipe. E uma coisa importante aqui para você ter em mente: quanto antes você entender, quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai se consolidar na posição gerencial e você vai colher os frutos. Isso é o mais importante. Não esteja no automático. Vá todos os dias trabalhar consciente do que você está fazendo, o que você quer do que você está fazendo. E que você está numa jornada de desenvolvimento. E a jornada de desenvolvimento é uma jornada de crescimento e de aprendizado constante. E se você entender isso desde o início da sua posição gerencial, você vai continuar crescendo e se desenvolvendo ao longo da sua carreira. Você não vai estagnar. Não vai acontecer com você igual acontece com vários gerentes que chegam na posição gerencial e estagnam, ficam ali para sempre. Não, você pode continuar crescendo na sua carreira. Você pode continuar dando esses passos e se consolidando. Isso é o mais importante.